Então, senhoras e senhores, sobre os principais avanços e perspectivas do Programa de Concessões de Rodovias do Estado, convido ao palco o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, acompanhado do presidente da ABCR, Marco Aurélio Barcelos. Por favor. Governador, bem-vindo. Cuidado. Agora é com vocês. Bom, governador, a gente vai ter que colocar o fone, eu vou deixar isso com o senhor. Mas você ouve? Eu pego um ali e ouço, vou ouvir o que você está falando. Não, acabou aqui. Bom, então acho que alcançamos aqui a parte final do nosso evento. Ainda temos os painéis de encerramento, mas esse é um dos grandes momentos do Rodovias do Futuro, em que nós temos a honrosa presença do governador Tarcísio de Freitas, uma das grandes lideranças na área de infraestrutura, uma das grandes cabeças, uma das grandes mentes do Brasil. E eu preciso passar imediatamente a palavra para o governador Tarcísio, porque o que importa, governador, é o que o senhor vai falar. Muito obrigado, nos honra muito a sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Bom, meu boa tarde a todos. Eu vou ver se eu me adapto a isso aqui, porque é esquisito falar com todo mundo ouvindo nesse fone aí, então eu não sei se está todo mundo ouvindo, porque eu estou falando e o microfone não tem som, e ainda mais num palco 360, né? Então eu estou absolutamente perdido, mas vamos ver se vai dar certo. E eu queria cumprimentar aqui o Marco Aurélio, um grande amigo, estou muito feliz de estar no evento aqui da BCR, também meus amigos de longa data, aí o Rafael Vitale, nosso diretor-geral da NTT, o Milton, nosso diretor da Artesp, e na pessoa do Milton, eu cumprimento aí todo mundo que faz parte desse vigoroso setor que é o nosso setor de infraestrutura, em especial o nosso setor de concessões de rodovias. Bom, eu estou extremamente otimista. Aliás, eu sou otimista, tá? Estou sempre otimista. Aliás, acabei de sair da Universidade de São Paulo e lá a gente inaugurou o primeiro reformador do Brasil, ou seja, a gente lá está transformando etanol em hidrogênio e fizemos lá o abastecimento de um carro movido a hidrogênio, o abastecimento de ônibus movido a hidrogênio e hoje a gente vai ter ônibus movido a hidrogênio no campus da Universidade de São Paulo. Isso significa que isso pode pegar a escala e pode conduzir o destino futuro da nossa indústria automobilística. A gente tem que ver para onde a gente quer ir, no sentido do híbrido, no sentido do hidrogênio, no sentido do biometano. Então, acho que a gente tem um campo aberto para isso. Estou muito otimista também com o que virá aqui no estado de São Paulo. Nós lançamos aqui um programa de parceria de investimento do estado de São Paulo, à semelhança do que já tinha acontecido lá no governo federal. Ou seja, tentando importar uma prática que a gente entende que foi muito positiva, foi uma boa prática. Por quê? Porque trouxe governança, né? A gente copiou, usou os mesmos moldes. A gente tem um conselho do programa, onde os dirigentes, né, os secretários, o governador, o vice-governador fazem parte de um conselho, os projetos são submetidos a esse conselho, a gente analisa projeto a projeto, repercussão por repercussão, e aí a gente delibera pelo ingresso desses projetos no nosso programa de parceria. Hoje nós temos vários projetos importantes que fazem parte desse portfólio, e esse portfólio representa aí 200 bilhões de reais de investimentos, né, que alcançarão aí o estado de São Paulo nos próximos anos. Em todas as áreas. Nós temos as PPPs sociais, como PPP de educação, para gestão da infraestrutura escolar, nós temos a PPP de habitação, nós temos as PPPs ambientais, PPPs para gestão de parques, nós temos aí PPPs ferroviárias, como o Trem Intercidades, Campinas-São Paulo. Já estamos iniciando os estudos, a modelagem do trem Sorocaba-São Paulo. Então, a nossa ideia é começar a ter o transporte ferroviário de passageiros de média velocidade, ligando grandes cidades do estado de São Paulo. Então, Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, São Paulo, São José dos Campos.
Lá na frente a gente vai pensar também em São Paulo, Baixada Santista. Teremos duas privatizações importantes. A EMAI, que é a nossa empresa de energia, uma empresa, é um deal pequeno, mas que para mim faz todo sentido, é uma empresa que tem muito potencial, tem muito upside, e é a largada desse processo. Então a privatização da EMAI ocorre antes da privatização da Sabesp, e logo na sequência a grande privatização da Sabesp tem tudo para ser uma das maiores privatizações do Brasil nos próximos anos. Estamos estudando muito, nos dedicando muito a esse modelo, e lógico, já que eu estou aqui na BCR, nós temos que falar de concessão de rodovia, né? Nós temos que falar do que vai acontecer no Estado nos próximos anos. E aí nós teremos uma série de concessões, novas licitações de concessões que estão chegando ao seu término contratual, e a gente está muito animado com o que vai acontecer também. No início do ano, nós fizemos o leilão do Rodoanel Norte, um leilão que foi bem sucedido, e no dia de ontem nós assinamos o contrato com a Starboard, que vai assumir então essa concessão, né? Então nós temos lá, vai ser a Via SP Serra, né? Essa concessionária, então nós vamos fechar o Rodoanel, o pessoal está super animado, vai começar trabalhando no trecho da Fernão até a Dutra, que é um trecho que a gente quer antecipar, quer entregar em 2025, e eu tenho certeza que esse Rodoanel vai ser fundamental aí para o estado de São Paulo. E nós teremos agora outros leilões, né? Nós teremos a ideia que no final do ano a gente faça o leilão da Litoral, se tudo correr conforme o cronograma. Então a gente está falando da ligação Mogi-Dutra, a gente está falando da Mogi-Bertioga, a gente está falando da SP-55, né, com a duplicação da Baixada Santista até o entroncamento, até Miracatu, no entroncamento com a Rez Bittencourt. Então um leilão importante. A gente vai ter aí nos próximos anos mais de 2.000 quilômetros de novas concessões no estado de São Paulo, trechos que ainda não estão contemplados, licitações que vão acontecer. Então a nova licitação da Via Oeste, a nova licitação da Renovias, então projetos que vão ser fundamentais, a gente vai adaptar. Então, por exemplo, na Raposo, nós vamos chegar até a cidade de São Paulo, vamos pensar no mergulhão da cidade universitária, na ligação com a Marginal. Vamos incluir o trecho Itapetininga-Ourinhos, né? Então tem muita coisa aí que virá pela frente. E eu estou animado com as perspectivas. Vamos fazer na segunda-feira, amanhã tem a reunião do Programa de Aceleração do Crescimento. Tem 3 projetos de São Paulo que estão ingressando nesse PAC. Um é o trem Intercidades, 2 é a linha 2 do metrô de São Paulo e a travessia seca Santos-Guarujá, essa ligação, né, esse túnel. Que é uma aposta também. A gente está muito otimista com essa questão da travessia seca Santos-Guarujá. Do ponto de vista de tecnologia, não tem nenhum mistério. A tecnologia é amplamente dominada. O grande desafio é financeiro. Nós temos um VPL negativo e para isso o Estado está entrando. Se a gente for parar para pensar o que está acontecendo no governo do Estado de São Paulo nesses últimos leilões, a gente vai ver que vamos trabalhar muito com parcerias público-privadas. Teremos concessões, mas teremos PPPs, ou seja, é o Estado tomando parte do risco de engenharia, parte do risco nesse período pré-completion. Então, para nós, faz sentido tomar parte desse risco, faz sentido, então, entrar com o privado. Por isso, a opção pelas PPPs. Até para aliviar a questão tarifária, enfim. Então, litoral é PPP, travessia seca Santos-Guarujá é PPP, Rodoanel é PPP. A gente viu esse leilão, né? Nós tínhamos 2 critérios de leilão. O primeiro era ganhava a licitação, quem dava o maior desconto em termos de contraprestação anual. E se todo mundo desse a contraprestação máxima, ganharia o leilão quem oferecesse, quem exigisse o menor aporte, né? Então foi assim que foi modelado o leilão. Eu entendo que nós evoluímos muito nos últimos anos em termos de modelo. Eu diria que o Brasil aprendeu a fazer modelo, aprendeu a estruturar projeto, e os projetos brasileiros hoje não devem nada para projeto nenhum de lugar nenhum do mundo. A gente foi se especializando a tratar riscos. Aprendemos a tratar risco de engenharia, aprendemos a tratar risco de demanda, aprendemos até,
né, e aí numa ousadia, a tratar o risco de câmbio. Trabalhar, por exemplo, com outorga variável para que a gente pudesse amortecer variações de câmbio, né? Então, se no caso do investidor tomar dinheiro no exterior, ele poderia, no caso de uma depreciação, amortecer o que ele perdeu naquela parcela de outorga variável. Se ele tivesse um ganho com apreciação, acrescer o que ele ganhou da parcela de outorga variável, de maneira que a gente trabalhasse com débitos e créditos dentro de uma conta gráfica até o final do período de financiamento, tendo todo um período de cauda para fazer aí os acertos, né, e chegar num 0 a 0. Então, é um mecanismo que dá garantia para o investidor. Outra coisa, a gente foi se desapegando das outorgas. Então, observe, isso aconteceu no leilão da BR-153, isso aconteceu no leilão da Dutra, isso está acontecendo aí no leilão das rodovias do Paraná. Ou seja, aquele valor de outorga, ele fica no projeto, ele não vai para o tesouro. Isso é interessante porque você cria um colchão de liquidez, que poderá ser usado a qualquer tempo. É um colchão, é uma reserva que vai poder ser usada no caso de uma necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, vai ser utilizado no caso de uma antecipação de investimento. Essa antecipação, muitas vezes, vai melhorar a financiabilidade do projeto, ela vai poder ser utilizada para diversos fins, e se não tiver que ser utilizada para nada, lá na frente você pode transformar isso em modicidade. Então, essa reserva de liquidez também é uma segurança muito grande. E nós temos desafios, né? Por mais que a gente tenha avançado muito, a gente percebe um cidadão, não sei se vocês percebem isso como eu percebo. Eu acho que eu percebo porque eu tenho um monte de rede social aí, e o que eu apanho às vezes em rede social agora não é brincadeira. Mas por mais que a gente tenha as rodovias concedidas, né, como as melhores rodovias do Brasil, existe um certo cansaço do usuário. O usuário está cansado de pedágio. Então você fala, vou fazer uma concessão. Aí você já começa a apanhar. Puxa, o cara vai botar mais pedágio e tal. Outro dia eu estava vendo uma notícia de TV, uma reportagem, dizendo assim, São Paulo é o estado que tem mais pedágio no Brasil. Não bastasse, o governador do estado quer botar mais pedágio. Quero mesmo. E vou botar. Porque ninguém fala que das melhores rodovias do Brasil, das 10 melhores, 9 estão aqui. Então faz sentido. Só que o cidadão está cansando. Então a gente precisa trazer novidade, a gente precisa pensar, né, botar a criatividade para pensar, para funcionar, e ver o que nós vamos fazer para mudar a experiência do usuário. E aí tem uma coisa interessante que a gente está começando a aplicar agora. A Dutra já veio com essa novidade no trecho de Guarulhos. E isso, o Rodoanel, leilão do Rodoanel já é assim. A Eco Noroeste aqui já é assim, que é o Free Flow. A gente tem que fazer um esforço, enquanto setor, para começar a transformar, a mudar, a migrar para o sistema automático de cobrança. Começar a trabalhar com o sistema Free Flow. Para tirar esse cansaço do usuário, para tirar aquela coisa que já cansou, que é a tal da praça de pedágio, que é aquele negócio, né, agressivo, tal, o cara lembra. Então, o Free Flow é um negócio importante. Os novos leilões já estão saindo assim, o Rodoanel vai ser todo Free Flow, a Eco Noroeste vai ser Free Flow. E qual é a nossa meta aqui no estado de São Paulo? É fazer com que o Free Flow esteja presente em todas as concessões, mesmo aquelas onde a gente não tem hoje, não só as novas, mas a gente quer fazer a migração das antigas. Então eu vou começar a apertar as concessionárias aí, tem concessionário fugindo de mim, né? Mas eu vou começar a trazer a turma para conversar, porque eu quero ver essa migração acontecendo. Imagina como você vai mudar a experiência do usuário lá na Imigrante se você adotar o Free Flow. Importante. Ele tem que ter essa sensação diferente, ele tem que ter uma experiência diferente. Outra questão, uma coisa que eu não sabia e me surpreendeu, porque quando eu pensava naquilo que mais incomodava o usuário, eu sempre imaginei que o que mais incomodava o usuário era a tarifa. E lá no Ministério, quando eu estava lá, eu descobri que não é. Uma das coisas que mais incomoda o usuário hoje é falta de conectividade. Então, o que o usuário quer? Bom, vamos transformar a experiência dele acabando com praça de pedágio. Vamos botar o Free Flow. Segunda coisa, ele precisa de conectividade. O usuário precisa de internet na rodovia. E a internet na rodovia é fundamental. A gente não consegue ficar longe de um celular. Dirigindo não, né? Mas
Então, a conectividade é fundamental. E eu entendo que, obviamente, foi feito um esforço. Quando foi feito o leilão de 5G, já se pensou na internet, toda a malha federal, né, pelo menos com 4G. É um desafio que nós temos aqui no estado de São Paulo. Imagina um estado que é rico em termos de agronegócio. Hoje nós temos aí equipamentos sofisticadíssimos e eu não tenho conectividade no campo. Então nós temos um grande desafio, levar a conectividade para o campo, levar a conectividade para fora das áreas urbanas, levar a conectividade para as estradas. E a gente tem que aproveitar essa tecnologia para começar a pensar em outras coisas. Por exemplo, documento de transporte eletrônico. O fato de eu ter pórticos, né, que vão, no final, aí, disciplinar, né, que vão nos possibilitar a cobrança do pedágio, a ligação com os meios de pagamento, vai nos permitir também verificar uma série de outras coisas. Vai nos permitir, por exemplo, resolver essa questão das transações entre os estados. Olha, eu odeio o tal do posto fiscal. Não tem coisa mais atrasada. Imagina essa altura do campeonato, 2023, você passando de um estado para o outro, parando no posto fiscal para carimbar nota. Se eu pudesse, eu demolia todo posto fiscal que eu encontrasse. Tem um posto fiscal, bota abaixo. Posto fiscal é o símbolo do atraso. E a gente pode, né, no final, a gente já está se libertando disso, mas eu acho que a gente pode dar um passo vigoroso com a implantação aí do Free Flow, utilizando o documento de transporte eletrônico, fazendo a pesagem em movimento. Então, e a gente está no caminho certo, porque a gente está vendo que as concessionárias estão muito comprometidas com essa questão da tecnologia. A gente está vendo os modelos agora saindo com a questão do IRAP, então a gente está preocupado com o padrão de segurança, a gente está preocupado com uma classificação, e não só com a segurança, mas como comunicar o padrão que cada rodovia terá. Ou seja, eu vou ter uma classificação, cada rodovia vai ter lá uma quantidade de estrela, e qualquer usuário de qualquer lugar do planeta vai saber qual é o nível que aquela rodovia tem em termos de segurança. Estamos avançando muito em termos de equipamento de segurança, estamos avançando muito em termos de prestação de serviço. Olha que coisa bacana. Outro dia, estava vendo, acho que uma postagem da Eco, se eu não me engano, de alguma dessas concessões dela aí, não sei, acho que foi, não sei se foi na 153, sei lá. Eles estavam inaugurando um posto de parada e descanso para caminhoneiro. Olha que maravilha. Você ter o posto de parada e descanso operado pela concessionária. Então, construído, operado pela concessionária. Então, a falta de suporte que nós tínhamos para o profissional do volante, a falta de segurança, a falta de um lugar para o descanso, está acabando, está chegando ao fim. Então, é muito bacana ver isso acontecendo, é algo que tem que ser incorporado aos modelos. E aí a gente tem que fazer um esforço para pegar essas novidades e trazer para essas concessões que já estão rodando. Obviamente, isso vai pressupor reequilíbrio econômico-financeiro, mas eu entendo que é algo que é suave, que dá para bancar, que dá para acomodar e que vai fazer a diferença na experiência. Eu entendo que hoje a gente tem que estar muito preocupado com a experiência do usuário. Por mais que as concessões tenham evoluído muito, todo mundo admite, puxa, nós temos boas estradas, nós temos excelentes rodovias concedidas, rodovia duplicada. A gente tem que fazer um esforço para que o usuário tenha uma sensação ainda melhor, com conectividade, com tudo automático, com posto de parada e descanso, com prestação de serviço. A gente tem que mudar essa prestação de serviço aí que está à disposição do usuário. Tecnologia de construtiva eu nem falo, né? Eu acho que a gente avançou muito também em termos de engenharia, em termos de sinalização, em termos de pavimento. Então, eu estou extremamente otimista com o futuro aí do nosso mercado de concessões. Tem muito espaço, uma coisa boa. A gente está se libertando daquela ideia que a rodovia que comportava a concessão está acabando. Essas rodovias não comportam mais concessão, não tem mais espaço para concessão no Brasil. Isso não existe, isso é falso. Eu acho que qualquer rodovia você pode modelar concessão, pode modelar PPP, menos aquelas que têm menos movimento. A gente tem hoje tecnologia para fazer esse modelo, a gente tem como entrar com parceria público-privada.
Um objeto aí do nosso estudo hoje é como criar novos meios de garantia, como que os estados vão ter acesso a crédito sem depender, às vezes, de uma garantia soberana, como que a gente vai utilizar o apoio dos multilaterais para viabilizar esses projetos. E a gente tem um campo enorme para a estruturação de projetos. Tem projeto para todo mundo, tem escala para todo mundo, tem projeto para concessionária pequena, tem projeto para concessionária média, para concessionária grande. E eu acho que é isso que a gente vai ver nos próximos anos. Aqui no estado de São Paulo, nós vamos continuar com o nosso programa de concessão, vamos incorporar mais trechos nas nossas concessões, vamos buscar investimentos possíveis dentro das concessões existentes para fazer aí a diferença e vamos fazer um trabalho grande de incorporação de tecnologia. A gente está muito focado hoje na mudança da experiência do usuário. A gente precisa mudar a experiência do usuário. E o primeiro passo para isso é o Free Flow. Então a gente vai perseguir o Free Flow lá na Ayrton Senna, vai perseguir o Free Flow na Imigrantes. Aí dá eco se não fizer o Free Flow na Imigrantes. Não adianta fugir, vai ter que fazer. Né? E na Bandeirantes, e, né, na Via Oeste, na Renovias. E as concessões que estão nascendo já estão nascendo assim. E eu tenho certeza aí que isso vai ser um grande alívio, um grande incremento aí na sensação, na experiência do usuário. No mais, eu tenho que prestar a minha homenagem ao setor, né, a todo o setor de infraestrutura do Brasil, pelo que o setor vem fazendo, em especial as nossas concessionárias de rodovia, que têm feito sim um trabalho de excelência, tem contribuído aí para a melhoria da nossa logística, tem contribuído aí para a melhoria da nossa movimentação, para a diminuição do tempo de viagem, para a diminuição do número de acidentes, contribuído para tornar o nosso país mais competitivo. E tem muito espaço para a gente fazer mais concessão, eu aposto nisso e nós vamos continuar apostando e São Paulo vai caminhar firme. Né? Nós temos aí uma agência, né, que é a homenagem à Artesp aí, que me ajuda muito, como lá atrás a NTT sempre me ajudou, né, Vitália? Enfim, parabéns a todos vocês por todo o trabalho que vocês fazem, contem com a gente aqui no estado de São Paulo e as portas do governo do estado de São Paulo estão abertas aí para a BCR e todos os associados.